Meu nome é Sueli e esta gravação está sendo feita para o espaço do Evangelho. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. E eu vou iniciar por meio de uma história. Havia um professor que tinha muito problema com seus alunos. Seus alunos, eles não o respeitavam. Na verdade, não era só ele, não respeitavam ninguém. Eles tinham como exemplos malfeitores, personagens ruins. Eles liam reportagens de crimes, de violência, livros de crime, livros de violência. E um dia, o professor resolveu fazer um lanche diferente. Chamou as crianças. E quando as crianças chegaram, elas perceberam que sobre a mesa estava fatia de pão recheada de barro e batatas podres. As crianças olharam aquilo muito assustadas e disseram para o professor: "Isso vai fazer mal para a nossa saúde." O professor respondeu: "Com certeza fará mal para a saúde de vocês. Assim como a leitura que vocês fazem, as palavras que vocês emitem, também fazem mal para a alma de cada um de vocês." As crianças ficaram olhando perplexas, saíram cabisbaixas e, gradativamente, elas começaram a mudar de comportamento. Essa história foi ditada por Meimei para Chico Xavier e ela foi adaptada. Ela também vai nos ajudar na reflexão que faremos sobre a passagem evangélica de hoje, que diz assim: "Trabalhai, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna." Jesus, João, capítulo 6, versículo 27. Então vamos ver esta passagem dentro do seu contexto, que diz assim: "Quando a multidão encontrou Jesus do outro lado do mar, perguntaram-lhe: 'Mestre, quando chegaste aqui?' Jesus respondeu: 'A verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais miraculosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação." E hoje nós vamos refletir sobre o alimento espiritual. Aquela necessidade que nós todos temos de nos nutrir internamente. E hoje em dia, nós andamos meio esquecidos disso. O mundo externo está aí e ele é muito desafiador. Ele nos envolve no nosso trabalho, ele nos envolve na nossa família, ele nos envolve na nossa saúde. O mundo externo está aí e ele chama a nossa atenção. O problema é que muitas vezes não percebemos que os avanços tecnológicos vieram contribuir para a nossa vida. Então vejam, antigamente, as mulheres e os homens trabalhavam muito, usando muitas vezes a força física. Hoje em dia, por meio da tecnologia, nós conseguimos trabalhar com muito mais tranquilidade. Sem contar a comunicação. Nós falamos com pessoas do outro lado do mundo. Nós conversamos com ela por meio do computador. E isso veio facilitar a nossa vida externa. Só que, ao invés de nós termos um espaço maior para nós, parece que não. Parece que nós continuamos enchendo cada vez mais a nossa vida de coisas externas. E isso é sério, porque quando eu desprendo muito a minha atenção para o lado externo, eu acabo me esquecendo
do meu lado interno. E isso pode gerar angústia, desespero. Nós cuidamos das coisas materiais. E é claro que isso é necessário. Nós precisamos cuidar da casa em que moramos, dos nossos filhos, do nosso trabalho. Nós temos que cuidar de tudo isso. Isso faz parte da nossa vida. E muitas vezes nós alcançamos sucesso profissional e muitas vezes a nossa vida familiar é um horror, é muito triste. Como eu já disse, nós temos que cuidar do nosso lado material, sim. E quando nós nos alimentamos do alimento espiritual, nós ficamos em paz, nós ficamos em harmonia, nós ficamos tranquilos. E isso nos ajuda a tomar melhores decisões, fazer melhores escolhas. Jesus também nos ensinou isso. Ele saía para orar e ele convidava os seus discípulos. E nós precisamos orar. A oração é uma forma do nosso alimento espiritual. E eu não preciso de nenhum lugar físico para orar. Eu não preciso sair do meu espaço, sair da minha casa para orar. Basta eu me conectar com Deus e fazer uma oração espontânea, conversando com Deus. E quando nós conseguimos isso, quando nós conseguimos estabelecer essa conexão com Deus, é porque nós estamos mais equilibrados. Nós estamos com a nossa consciência fortalecida. A nossa alma está cheia de alimento espiritual. Nós precisamos do alimento físico, sim. Claro, toda nutricionista sabe disso, da alimentação saudável. Mas o alimento espiritual também faz parte da nossa vida. Cultivar a paz, viver em harmonia, fortalecer a minha consciência, usando como instrumento a oração. A nossa alma, quando ela está bem alimentada, ela não fica fraca, ela não fica doente, ela não se enfraquece. E todo o resto começa a sofrer as consequências disso. Nós temos tempo para almoçar, para jantar, para tomar um café. Nós temos tempo para ir ao cinema. Nós temos tempo para fazer as nossas coisas. Nós temos tempo para orar. Nós não precisamos de um lugar físico para isso. Nós podemos orar em qualquer lugar. Como eu já disse, basta nos conectarmos com Deus. No Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 31, nos diz o seguinte: E Jesus disse-lhes: Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. O convite de Jesus é para que seus discípulos repousassem a mente, repousasse o coração. Aquelas pessoas que vão e vêm, que são imediatistas, que são atormentadas e que não encontram tempo para o seu alimento espiritual, elas se transformam numa pessoa desiludida, numa pessoa amarga. Vamos tirar um lugar e vamos cultivar os interesses da nossa alma.
Vamos olhar para dentro de nós mesmos. Vamos viver em paz. Vamos ser justos. Vamos ter amor. Vamos nos fartar desse alimento espiritual. Mais importante que a alimentação material que nós temos diariamente, nós devemos nos preocupar com o nosso alimento espiritual. Pois, como disse a nossa passagem de hoje, ela vai para esta vida e além dela. Ela nos ajuda no nosso caminho evolutivo. Ela nos ajuda na nossa reforma íntima. Ela nos ajuda a nos tornarmos uma pessoa melhor. E ainda deixando uma reflexão. Emmanuel, no livro psicografado por Chico Xavier, Pão Nosso, na lição 134, diz assim: o alimento do coração, para ser efetivo na vida eterna, há de basear-se nas realidades simples do caminho evolutivo. É imprescindível que estejamos fortificados com os valores iluminativos, sem atender aos deslumbramentos da fantasia que procede ao exterior. E justamente na estrada religiosa é que semelhante esforço exige mais amplo aprimoramento. Pensemos nisso. Até a próxima.